Até te lembro que, além da resposta de por que você indicou o cunhado do Marcola para a Secretaria de Obra, você tem uma resposta pendente se você aceita ou não abrir o seu sigilo bancário, como eu já disse que é. O sigilo bancário já é aberto, está à disposição. Eu não tenho nenhuma investigação, nunca fui condenado, nunca fugi da justiça igual você. Naquela ação de depredação do Pinheirinho, jogou pedra na viatura, foi preso. E aí o oficial de justiça não achava ele, aí prescreveu. Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você. Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Eu jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio, não tenho medo de nada, rapaz, só de Deus. Por favor, gente. Silêncio. 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 Vamos lá. Por que o seu ministro estava lá na Europa, sexta-feira, o dia do problema, conversando e ajustando a renovação do contrato com a Enel? Você gosta de mentir para as pessoas, que é uma coisa que você não fica nem vermelho. Eu não sei se é a maquiagem que você passou antes do debate ou se é cara de pau mesmo. Você vai ficar bacana. Não, é minha vez, eu tô falando. Respeite, por favor. Ricardo, eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Você não faz poda de árvore, o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Nunca a responsabilidade é sua. Você devia ter mais humildade diante do sofrimento de milhões de pessoas nos últimos dias, de assumir a sua responsabilidade. Você errou. Você não fez o elementar. Qual a estratégia para atrair o eleitor de Pablo Marçal? Olha, nós identificamos, dentre vários fatores, dois principais no perfil do eleitor do Pablo Marçal. São, normalmente, eleitores de direita, que desejam um governo de direita, que é onde eu represento. A minha candidatura representa o centro e a direita contra a extrema esquerda. A oportunidade, a questão da prosperidade, que é isso que eu vou demonstrar, que na minha candidatura a gente consegue abarcar essas situações. Um governo liberal, que reduz impostos, atrai empresas, gera emprego, que a oportunidade está garantida na continuidade do meu governo, não no risco, como por exemplo o PSOL governou a cidade de Belém, no Pará, que foi um desastre. 75% de pessoas reprovando o prefeito de lá, quer dizer, a prefeitura, quando é governada pelo PSOL, é um desastre. Candidato, muito obrigada, seja bem-vindo ao Bom Debate. Boa noite. Band mais uma vez faz o primeiro debate do segundo turno na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Para os dois candidatos se reapresentarem depois do primeiro turno. Para você, uma chance de comparar as propostas de cada um. Aqui no estúdio da Bandeirantes, dos candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes. Com a tempestade da última sexta-feira, o paulistano voltou a conviver com a tragédia da falta de luz. Que solução economicamente, tecnicamente viável pode ser tomada para que São Paulo não tenha mais que enfrentar isso? O primeiro a responder é o candidato Guilherme Boulos. Eu queria, antes de tudo, lembrar que mais de 300 mil famílias não estão podendo assistir esse debate porque estão sem luz na sua casa. E esse apagão tem dois grandes responsáveis. A Enel, que é uma empresa que presta um serviço horroroso e que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou trabalhar para tirá-la daqui, e o Ricardo Nunes. Porque não fez o básico, a lição de casa. Poda de árvore na cidade de São Paulo, manejo arbóreo, estava avisado e nada foi feito de lá para cá. A cidade hoje está refém dessas duas incompetências. O que eu vou fazer como prefeito de São Paulo vai ser, antes de tudo, não trabalhar apenas na véspera de eleição. O problema que a gente está tendo com o Ricardo Nunes, né? Ficou 3 anos sem trabalhar, não tem planejamento, as coisas ficam acumuladas, quando vem um temporal, e um temporal que durou menos de 1 hora, gente. Então, trabalhar ao longo dos 4 anos na zeladoria da cidade, garantindo um recurso adequado para a poda. Trabalhar com inovação, usar tecnologias disponíveis, como, por exemplo, o monitoramento via satélite da saúde das árvores para poder definir a prioridade de poda, melhorar o serviço. 156, você ligava, você não conseguia falar com ninguém. Então, permitir que o pedido de poda possa ser feito também via aplicativo e com no máximo 1 mês de resposta para poder garantir a poda das árvores. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a Band, o INEG. As mudanças climáticas é algo que tem impactado o mundo inteiro. A Prefeitura de São Paulo tem uma Secretaria Especial de Mudanças Climáticas, uma inovação dentre tantos governos do mundo. O que aconteceu na sexta-feira, realmente é algo muito triste. Eu queria primeiro me solidarizar com você que passou por esse problema. Com você que está lá com a sua geladeira, perdendo as coisas. É inaceitável o que essa empresa Enel tem feito com a cidade de São Paulo. É inaceitável que o governo federal, que detém a concessão, regulação e fiscalização, não tenha feito nada desde novembro do ano passado. Nós fizemos. Eu entrei com 3 ações judiciais contra a Enel aqui na Justiça. Fui até Brasília, ao ministro de Minas e Energia, pedir a rescisão do contrato. Fui até o Tribunal de Contas da União, pedindo a rescisão do contrato. Tive várias reuniões com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. Infelizmente, não houve nenhuma ação. Nós não podemos permitir a Enel mais em São Paulo. Continuar fazendo as podas como eu já fiz, 620 mil podas, sem ataque. Só ataque não resolve nada. É trabalhando e tirando a Enel daqui. Ricardo Nunes, com a palavra.
Deputado Guilherme Boulos, apesar de ter sido inaugural aqui a nossa participação, esse tema da Enel é algo que impactou e vem impactando milhares de pessoas. Mais de 226 mil pessoas que estão nesse momento sem a sua energia. Nós tivemos esse problema já em novembro. Fui até o presidente do Tribunal de Contas da União, pedi a rescisão do contrato, fiz as ações necessárias para fazer a rescisão do contrato, mas infelizmente não houve por parte do governo federal nenhuma ação. Nós, prefeitos, não temos ação contra a Enel, porque a concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Por exemplo, Diadema, que é governada pelo PT também, está sofrendo lá sem energia. E você, como deputado federal, infelizmente não fez nada. Por que você, Guilherme, como deputado federal, não fez nada para alterar a lei federal que regula esse tema? Eu quero esclarecer para você, para que não fique dúvida em relação a mentiras que estão sendo faladas já nos últimos dias pelo Ricardo Nunes. Quem é responsável pelo contrato da Enel para avaliar se vai romper, se não vai romper, é a ANEEL, uma agência reguladora. O presidente da ANEEL, o Sandoval, que ele citou, foi indicado pelo Bolsonaro, aliado dele. Que o Lula não pode tirar porque tem mandato fixo, igual lá o Campos Neto no Banco Central. Aliás, o ministro de Minas e Energia, ao meu pedido, mandou novamente ontem um pedido para a ANEEL para rever o contrato da Enel. O Ricardo Nunes deveria pedir para o seu amigo, seu padrinho, Bolsonaro, que indicou o Sandoval, para que cobrasse dele. Não é com mentira. De quem é a responsabilidade por poda e manejo de árvore? Eu lamento que você, como deputado, não teve o cuidado sequer de ler o contrato da Enel. Mas eu vou falar para você e falar para vocês. Na cláusula 10ª, diz aqui na primeira subcláusula. Pode mostrar, Eneg? Não? Não, ok. A intervenção será determinada por decreto do presidente da República. O prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida, e aí segue. Vamos aqui para a cláusula 11ª. O deputado sequer leu o contrato. Vamos lá. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é federal, promoverá a declaração de caducidade da concessão. A caducidade é romper o contrato. Está especificado no contrato. O deputado sequer leu o contrato. Vem falar agora do Bolsonaro, que nem mais o presidente. Aquela senhora, aquela família que está com a sua geladeira perdendo as suas coisas, está ali perdendo as suas coisas no freezer. Aquela senhora lá de Parelheiros que cria tilápia e está perdendo tudo, que não consegue ter a bomba para pôr oxigênio. Ela quer saber do ex-presidente. A solução é o que eu quero. E é por isso que eu entrei com 3 ações judiciais. E é por isso que eu pedi desde o ano passado a extinção desse contrato, que, como eu disse para vocês, está escrito no contrato, só quem pode fazer é o governo federal. Você precisa explicar por que você sequer, como deputado federal, fez alguma sugestão de alteração da lei federal, porque está na lei federal que as concessões de energia elétrica só pode ser possível e cabível ao governo federal, que não fez nada. Se tivesse tirado a Enel aqui, a gente não teria tido esse problema já pela 3ª vez. Eu te fiz uma pergunta muito objetiva, você foge, né? Já fugiu do último debate, foge das suas responsabilidades, você fica falando com as pessoas que perderam tudo em casa, né? Como se você não fosse responsável. Respeite as pessoas. Agora eu vou te repetir a pergunta. Em respeito a quem está nos assistindo, eu peço que você responda. Não fique falando Lula, tal, que você quer responsabilizar o presidente Lula por uma responsabilidade que é sua. De quem é a responsabilidade de poda e manejo de árvores? A responsabilidade de manejo e poda de árvores é da Prefeitura de São Paulo. Por isso que eu dobrei o número de equipes que havia no último governo do PT, dobramos a capacidade de atendimento, demoravam 500 dias para um atendimento de poda, hoje caiu para 50 dias. Transparência, o que está lá no portal da transparência, nos dados do 156. Tem uma questão que o deputado também não sabe. Está me assustando, Guilherme. Você está mal informado. Você tem uma árvore encostada com a fiação, é a Enel que faz essa poda. Por quê? Porque o funcionário da prefeitura não pode mexer numa árvore que está em contato com a energia, porque ele tem muitas volts que pode matar a pessoa. Então, Guilherme, eu fico triste de saber que você pretende ser prefeito de São Paulo, ainda bem que não vai ser, sequer sabe das responsabilidades. Nós não podemos ter essa Enel aqui. O governo federal precisa tomar uma atitude, é ele que toma, porque se fosse depender da prefeitura de São Paulo, ela não estava aqui mais não. Eu vou tirar a Enel de São Paulo. Porque para tirar a Enel de São Paulo, precisa ter um prefeito com pulso, com firmeza. Não um prefeito vacilante, que não se posiciona. É importante ter um prefeito com condições de comprar briga por você. Mas além da responsabilidade da Enel, tem a sua, Ricardo. Você não pode fugir disso. Seria mais digno você vir aqui. Pedir desculpa por não ter feito a lição de casa. Em novembro do ano passado teve um apagão. Naquela época, naquele apagão, enquanto as pessoas sofriam, você foi para o camarote da UFC e da Fórmula 1. Dessa vez, como está perto da eleição, você resolveu não ir para o camarote, postou um coletinho para fingir que estava fazendo alguma coisa. Essa responsabilidade é de ter, inclusive, diminuído os agentes da CT desde o governo do Bruno. Eu quero te fazer uma outra pergunta, Ricardo. Há menos de um ano a gente teve um apagão durou uma semana, 3 milhões de pessoas sem luz na cidade de São Paulo. E que você fez de lá para cá para que a cidade pudesse estar melhor preparada? E se você não fez,
Por que falhou? Eu já comentei aqui que eu entrei com ação judicial contra a Enel, de que eu representei a Enel para eliminar o contrato na Agência Nacional de Energia Elétrica, Ministério de Minas e Energia, e eu fiz uma pergunta para o deputado federal, porque a legislação federal não permite que as prefeituras, os municípios, não é só São Paulo, todos os municípios, tenham fiscalização sobre a Enel. Ele podia ter feito, a deputada aqui não fez. Eu fui até Brasília e levei esse projeto na mão do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Então, aquele que ele podia ter feito, não fez. Inaugurei 10 parques, aumentei a área de cobertura vegetal de 48% para 54%. A gente tem 15% de área de mata pública, que são os parques municipais, parques estaduais, áreas indígenas, todos apropriando 11%, tamanho de Paris, nós vamos chegar em 26%. Plano municipal do clima. Deputado, explica aí por que você não fez nada. Eu estou falando que eu fui lá, cobrei para tirar a Enel. Você não fez nenhum projeto para alterar a lei federal. Eu, como deputado federal, fiz mais que você, como prefeito, que deveria ter a caneta. Então conta. Né? Construir lá no Congresso Nacional a articulação para a gente fazer CPI da Enel. Construir no Congresso Nacional, na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, onde sou vice-presidente, uma audiência pública. Depois do apagão do ano passado. Ricardo, vamos falar o português claro. Acabou o apagão, ali no fim do ano passado, em novembro, não é? Você não conseguiu em 11 meses nem botar de pé uma licitação para a mudança da poda. Você recebeu o cheque que a Polícia Federal disse que foi depositado na sua conta? Pela administradora da creche? O que existe de recebimento na minha empresa é dos serviços prestados. Nada mais do que isso. Aquele cheque, você recebeu, aquele do Santander, que a Polícia Federal disse que Eu faço 2.000 serviços por dia. É que você não sabe muito bem o que é trabalhar, né? Você tem essa dificuldade. Você tem dificuldade. Por favor, gente. Mas deixa eu falar agora para você, Guilherme. Quando a gente trabalha, acorda cedo, diferente de você, você imagina uma empresa que eu tenho muito orgulho, faz 2.000 serviços por dia. Todos os recebimentos que eu tive na minha empresa são de serviços prestados, nada errado. Gente, essa investigação tem 5 anos, não tem nada de errado. Em relação a trabalho, nesse dia você falar de trabalho, Ricardo, depois da população de São Paulo ter vivido o que viveu nos últimos 3 dias, você achar que tem autoridade moral, desrespeitando as pessoas para falar de trabalho. Olha o que você fez, você não fez nada. Você ficou 3 anos, não fez, deixou para a véspera da eleição para querer enganar as pessoas e o povo está sofrendo agora com isso. Eu não sou investigado por máfia de creche. Nem eu. Não sou investigado Nem eu. por armadilha de mosquito da dengue. Nem eu. Não sou investigado por nada.